Você já sentiu aquele medo que faz seu coração bater mais rápido e te deixa sem dormir à noite? Eu passei por isso e, neste vídeo, vou compartilhar com você minhas experiências paranormais mais aterrorizantes e as lições que aprendi enfrentando o desconhecido. Junte-se a mim e descubra como transformar o medo em uma oportunidade para crescer e encontrar força. Clique para se inscrever no canal e veja como enfrentar o terror e encontrar soluções para seus próprios desafios paranormais. Bem-vindos ao canal Eventos Perturbadores. História 1. Enfrentando o terror paranormal. Eu era apenas uma criança de 9 anos quando minha família decidiu se mudar para um duplex antigo em Betim, Minas Gerais. Eu estava animado com a mudança, esperando novas aventuras e descobertas. No entanto, a primeira noite na nova casa mudou tudo. O que deveria ser uma noite de boas-vindas e adaptação rapidamente se transformou em um pesadelo. Enquanto eu estava deitado na minha cama, tentando me acomodar em meu novo quarto, um brilho estranho chamou minha atenção. Quando olhei para o canto do quarto, vi um menino com uma luz azulada que parecia emanar dele. Mas não era um brilho normal, ou era como se ele estivesse iluminado por dentro. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, e não tinham vida. Ele estava parado ali, me observando com uma expressão vazia e assustadora. Eu congelei de medo. Meu coração estava batendo tão rápido que eu quase podia ouvir o som dentro da minha cabeça. Tentei me convencer de que era apenas um sonho ou uma ilusão, mas o brilho azul e os olhos sem vida estavam lá, bem na minha frente. Desesperado, puxei o cobertor sobre minha cabeça e me encolhi, tentando ignorar o medo que me paralisava. Mas o terror não foi embora. A sensação de estar sendo observado continuou a me acompanhar, mesmo quando fechei os olhos. Naquela noite, não consegui dormir. Cada barulho na casa parecia amplificado, e eu imaginava que o menino azul estava à espreita, esperando o momento certo para aparecer novamente. A ansiedade tomou conta de mim, e eu me senti completamente sozinho e vulnerável. A partir daquela noite, a casa parecia estar cheia de sombras e sons inexplicáveis. O medo começou a se tornar uma parte constante da minha vida, e eu não sabia como lidar com isso. A cada noite, o medo se tornava mais real, e eu passava horas acordado, esperando que o menino azul não voltasse. O ambiente ao redor parecia carregar uma energia negativa, como se algo invisível estivesse sempre presente, me observando. A casa, que deveria ser um lar acolhedor, estava se tornando um lugar de constante tensão e inquietação. As paredes pareciam sussurrar segredos obscuros, e cada barulho na casa fazia meu coração acelerar. Meus pais, ocupados com a mudança e a adaptação à nova casa, não percebiam o quanto eu estava assustado. Eu tentava esconder meu medo deles, não querendo que eles se preocupassem ou pensassem que eu era medroso. Mas a verdade era que eu estava aterrorizado, e a casa, com seus segredos e presenças misteriosas, estava me consumindo. A primeira noite foi apenas o começo de uma série de eventos que transformariam a nossa vida de formas que nunca poderíamos ter imaginado. Após aquela primeira noite aterrorizante, as coisas na casa começaram a ficar cada vez mais estranhas. O medo que eu senti na primeira noite não foi um evento isolado, ele parecia se espalhar pela casa, tornando tudo mais assustador. Nos dias seguintes, começaram a acontecer coisas que não podíamos explicar. Ouvíamos barulhos estranhos por toda parte, passos que pareciam vir de um andar diferente da casa, portas que se fechavam sozinhas e até sussurros que ecoavam pelos corredores. Às vezes, eu estava sozinho na sala e sentia como se alguém estivesse me observando de um canto escuro, mas quando eu olhava, não havia ninguém lá. Essa sensação de ser observado me deixava constantemente em alerta, como se um par de olhos invisíveis estivesse sempre à espreita. As noites eram particularmente difíceis. Os pesadelos começaram a se tornar uma rotina. Eu sonhava com coisas horríveis, mas o mais assustador era que esses pesadelos sempre envolviam o porão da casa. Eu me via descendo as escadas do porão, mesmo sabendo que não deveria. A escuridão lá embaixo parecia me puxar, e eu sempre acordava no meio da noite, suando frio, com o coração batendo forte. Cada vez que fecho os olhos, era como se o porão estivesse me chamando para dentro, e eu não conseguia escapar dessa sensação de terror iminente.
À medida que os dias passavam, o medo só aumentava. O ambiente da casa parecia mudar, as paredes começavam a parecer mais estreitas e os cômodos, mais escuros. Até mesmo os objetos comuns, como uma cadeira ou um quadro na parede, pareciam carregar uma aura de maldade. O som do vento soprando nas janelas parecia uma sinfonia de sussurros e lamentos. Era como se a própria casa estivesse viva e alimentando-se do nosso medo. Às vezes, meus pais me perguntavam por que eu estava tão inquieto, mas eu não sabia como explicar. Como poderia dizer a eles que a casa parecia estar cheia de presenças invisíveis e que eu estava com medo de cada barulho? Eu tentava me convencer de que estava imaginando coisas, mas a sensação de pavor não desaparecia. Cada pequeno som na casa fazia meu coração acelerar, e eu estava constantemente ansioso, esperando que algo terrível acontecesse. O ambiente da casa parecia estar drenando toda a nossa energia e alegria. A sensação de que algo estava errado era inescapável, e, apesar de tentar manter a calma, o medo se tornava uma parte constante da minha vida. Cada noite era uma batalha para conseguir dormir e cada dia era uma luta para ignorar o terror que nos cercava. A casa, que deveria ser um lugar seguro e acolhedor, estava se transformando em um pesadelo vivo. Com o passar do tempo, a situação na nossa casa se deteriorou ainda mais, e minha mãe começou a mostrar sinais de que a influência da casa estava afetando-a profundamente. Ela, que sempre fora uma pessoa organizada e carinhosa, começou a mudar de forma drástica. Primeiro, ela começou a acumular objetos sem parar. O que antes era uma casa bem organizada rapidamente se transformou em um verdadeiro caos. Caixas, sacolas e objetos de todos os tipos começaram a se acumular em cada cômodo. Não era apenas um pouco de bagunça, era um acúmulo compulsivo, como se minha mãe não conseguisse parar de trazer mais e mais coisas para dentro de casa. A situação foi se tornando cada vez mais descontrolada, e a casa parecia estar sufocada por uma montanha de tralhas. Além disso, minha mãe começou a adquirir animais de forma impulsiva. Cada semana parecia trazer um novo animal de estimação para casa, sem qualquer planejamento ou preocupação. A casa, que já estava sobrecarregada com objetos, agora estava cheia de animais, que só contribuíam para o caos geral. O barulho dos animais e a bagunça das coisas acumuladas deixavam a atmosfera ainda mais pesada e opressiva. Essa mudança no comportamento da minha mãe teve um efeito devastador na nossa dinâmica familiar. Antes, éramos uma família unida, mas a crescente bagunça e a constante presença de novos animais criaram um ambiente de tensão e conflito. Era difícil para qualquer um de nós encontrar um momento de paz ou tranquilidade. Cada um estava tão preocupado com o próprio estresse que a comunicação e o apoio mútuo começaram a desaparecer. Eu me sentia cada vez mais isolado. O medo e a ansiedade que eu já sentia devido às experiências paranormais estavam agora sendo amplificados pela situação desastrosa dentro de casa. A atmosfera estava carregada de uma energia negativa que parecia aumentar com cada novo item ou animal que entrava na casa. O lar, que deveria ser um lugar de segurança e amor, estava se transformando em um campo de batalha emocional e física. Mesmo quando tentávamos ignorar o caos ao nosso redor, era impossível escapar da sensação de que algo estava profundamente errado. A casa parecia estar nos consumindo, e cada dia parecia ser uma luta para manter a sanidade. Minha mãe, que antes era o pilar de nossa família, estava agora perdida em um comportamento cada vez mais estranho e descontrolado. A influência da casa parecia ter uma força incontrolável, afetando todos nós de maneiras que não podíamos compreender completamente. O porão, que já era um lugar que me deixava nervoso, virou o centro de todo o medo na casa. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas era como se o porão fosse um imã para o mal. Um dia, enquanto ajudava minha mãe a organizar as coisas lá embaixo, algo aconteceu que me deixou completamente apavorado. Estávamos tentando arrumar uma caixa grande de guarda-roupa, que estava empilhada com outras caixas. De repente, sem aviso, a caixa se mexeu sozinha e foi jogada contra a parede com uma força que parecia impossível de ser gerada por uma pessoa. A caixa bateu com um estrondo tão alto que eu quase caí para trás. Meu coração disparou, e o pânico tomou conta de mim. Não havia ninguém lá além de nós, e não havia uma explicação lógica para o que acabamos de ver. Minha mãe e eu nos olhamos com os olhos arregalados, sem saber o que fazer.
Decidimos sair do porão imediatamente, sem olhar para trás. O medo era tão intenso que parecia quase palpável. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido, e cada vez que voltava ao porão, a sensação de pavor voltava com força total. O porão parecia ter uma vida própria, como se fosse um buraco negro de terror. O ar lá embaixo era pesado e gelado, e qualquer movimento ou som se amplificava, fazendo o lugar parecer ainda mais assustador. A cada dia que passava, o porão se tornava um lugar mais temido. Eu evitava descer lá a todo custo, mas, infelizmente, não havia como evitar totalmente. Minha imaginação começava a se desenrolar em pesadelos ainda mais aterradores. Eu sonhava com algo sombrio e desconhecido que habitava o porão, sempre me forçando a descer e enfrentar o que estava lá. Esses sonhos eram tão vívidos que, quando acordava, sentia como se ainda estivesse preso naquela escuridão. O medo do porão se infiltrava em todos os aspectos da minha vida, e a sensação de terror nunca parecia ir embora. A situação estava ficando insuportável. O porão se tornou o símbolo de tudo o que estava errado na casa. Cada vez que entrávamos lá, a sensação de pavor e inquietação aumentava. A casa estava ficando cada vez mais opressiva, e o porão parecia ser o epicentro de todas as coisas estranhas e aterrorizantes que estávamos vivendo. O medo do porão era um reflexo do medo que tomava conta de toda a casa, e a atmosfera geral estava cada vez mais carregada de uma energia negativa que não sabíamos como enfrentar. As coisas estavam tão ruins na casa que até o meu pai começou a passar por experiências perturbadoras. Ele, que sempre foi um homem forte e confiável, estava começando a mostrar sinais de que a casa estava afetando sua mente e seu espírito. Um dia, enquanto ele estava sozinho, começou a ouvir vozes que pareciam sussurrar em seus ouvidos. Ele não conseguia entender o que as vozes diziam, mas o som constante era inquietante e desesperador. Essas vozes eram como um zumbido constante, uma presença invisível que parecia não dar trégua. Meu pai tentava ignorar, mas era impossível escapar das vozes que parecia que estavam sempre lá, atormentando-o. As coisas ficaram ainda mais assustadoras quando ele entrou no banheiro e olhou no espelho. O que ele viu foi algo que vai ficar gravado em sua memória para sempre. Um rosto demoníaco apareceu no reflexo. Esse rosto tinha uma expressão malévola e olhos que brilhavam com uma luz sinistra. Meu pai ficou paralisado de terror, e a visão deixou uma marca profunda em sua mente. A imagem era tão vívida e aterrorizante que ele não conseguiu acreditar no que estava vendo. A partir desse momento, meu pai começou a se comportar de maneira cada vez mais estranha. Ele estava constantemente irritado e frustrado, e sua raiva parecia estar fora de controle. A presença constante das vozes e as visões perturbadoras começaram a deteriorar seu estado mental. Era como se a casa estivesse manipulando e corroendo sua sanidade, tornando-o uma sombra do homem que ele costumava ser. As noites eram particularmente difíceis para ele. Ele passava horas andando pela casa, como se estivesse procurando algo ou tentando encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. A sua raiva e frustração só aumentavam, e a tensão dentro de casa se tornava cada vez mais insuportável. Meu pai, que costumava ser a âncora de nossa família, estava agora sendo consumido pela mesma escuridão que estava nos envolvendo. A presença maligna na casa estava claramente afetando todos nós de maneiras diferentes. O medo e a opressão se espalhavam por cada canto, e a influência negativa estava tornando nossos dias cada vez mais sombrios. Cada um de nós lutava para lidar com a situação à sua maneira, mas a casa parecia ser uma força avassaladora, afetando cada aspecto das nossas vidas e destruindo o que restava de paz e normalidade. As coisas na casa estavam tão estranhas e perturbadoras que até meu primo, que veio nos visitar, não conseguiu escapar das influências malignas. Ele tinha ouvido falar das histórias esquisitas sobre a casa, mas nunca imaginou que viveria algo tão aterrorizante. Logo ao chegar, ele começou a notar coisas estranhas. No início, eram apenas sombras que se moviam pelas paredes, mas logo essas sombras se tornaram mais assustadoras. Meu primo me contou que tinha visto figuras sombrias e distorcidas que pareciam se esgueirar pelos cantos da casa, desaparecendo assim que ele tentava olhar diretamente para elas. O medo estava claramente visível em seu rosto, e eu sabia que ele não estava exagerando. A situação ficou ainda mais horrível quando ele teve um pesadelo terrível.
No sonho, ele foi perseguido por uma entidade demoníaca com chifres, que parecia ter saído diretamente dos seus piores pesadelos. A criatura tinha uma presença opressiva e era como se o próprio mal estivesse se manifestando de forma física. Meu primo acordou em pânico, suando frio e com o coração acelerado, sem conseguir esquecer a visão aterrorizante. O pesadelo deixou meu primo tão abalado que ele começou a recusar qualquer convite para dormir em nossa casa. Ele estava tão assustado que a ideia de passar a noite ali se tornou insuportável para ele. Ele tentava agir normalmente durante o dia, mas a presença das sombras e o pesadelo o acompanhavam, como uma sombra constante sobre sua mente. A influência da casa parecia se espalhar por todos que entravam nela, tornando a vida de cada um tormento. O medo e a angústia eram quase palpáveis, e a sensação de maldade estava em todos os lugares. Meu primo não era exceção, ele se tornou uma vítima da mesma força malévola que estava afetando todos nós, transformando sua visita em um pesadelo que ele nunca esqueceria. As coisas na nossa casa continuaram a piorar, e a situação chegou a um ponto crítico com a morte inexplicável dos nossos animais de estimação. Em um período muito curto, perdemos vários deles, e cada perda parecia mais perturbadora do que a anterior. Era como se uma sombra sombria estivesse se espalhando por nossa casa, afetando tudo e todos. Os primeiros sinais foram pequenos problemas de saúde e mudanças de comportamento nos animais. Eles começaram a ficar estranhamente doentes sem explicação médica. Um por um, nossos queridos pets começaram a falecer de maneira repentina e misteriosa. Não havia uma causa óbvia, e os veterinários estavam perplexos. A dor de perder um animal de estimação é sempre grande, mas perder vários de uma só vez, sem entender o motivo, foi devastador. Cada morte parecia ser um golpe mais forte no nosso coração e na nossa paz de espírito. A casa, que já estava carregada de uma energia negativa, agora estava imersa em um sentimento de tristeza e desespero. O luto pela perda dos animais só intensificou a atmosfera sombria e opressiva da casa. Cada canto parecia lembrar das mortes, e o sentimento de que algo terrível estava acontecendo só aumentava. Os animais que restavam ficavam cada vez mais agitados e assustados. Eles pareciam perceber o que estava acontecendo e se tornavam cada vez mais ansiosos e desconfortáveis. O comportamento deles refletia o caos e a negatividade que estavam se espalhando pela casa. A sensação de perda e tristeza estava em todos os lugares, e parecia que a casa estava absorvendo toda a nossa energia e alegria. As mortes dos animais foram um reflexo trágico do que estava acontecendo com nossa família. Cada perda era um lembrete do mal que estava presente, e a casa estava se tornando um lugar onde o luto e a dor eram constantes. A sensação de que algo maligno estava por trás de tudo isso só se intensificava, e a casa parecia estar consumindo tudo ao seu redor, alimentando-se do nosso sofrimento. As coisas chegaram a um ponto tão desesperador que o vizinho ao lado começou a agir de maneira extremamente estranha. Ele sempre foi uma pessoa tranquila e amigável, mas algo estava profundamente alterado. Seus comportamentos bizarros e atitudes paranoicas eram um reflexo do mal que parecia estar infectando tudo ao nosso redor. Um dia, ele veio até a nossa casa com uma proposta absurda e perturbadora. Ele parecia mais agitado que nunca, com os olhos arregalados e uma expressão de desespero. Com uma voz tremula e cheia de medo, ele sugeriu algo inacreditável, que meu pai matasse minha mãe. Ele não apenas fez essa proposta de forma séria, mas parecia realmente acreditar que essa era a única solução para a situação. A ideia era tão horrível e fora de qualquer lógica que meu pai ficou atônito. Ele não sabia como reagir a uma sugestão tão terrível e, com uma calma surpreendente, recusou a proposta. A reação do vizinho, no entanto, foi ainda mais alarmante. Ele saiu de nossa casa parecendo mais perturbado que nunca, e nunca mais o vimos da mesma forma. A sugestão dele apenas adicionou mais uma camada de terror à já caótica atmosfera da nossa casa. A influência da casa estava se espalhando como uma praga, afetando não apenas nossa família, mas também aqueles ao nosso redor. O vizinho, que estava claramente sob a influência dessa força malévola, estava tão imerso no medo e na paranoia que fez uma proposta terrível que jamais poderíamos imaginar. A sensação de que algo estava profundamente errado na casa estava afetando todos que entravam em seu raio de ação.
O ambiente na nossa casa tornou-se um cenário de constante tensão e medo. A influência maligna parecia estar em todos os lugares, alimentando a discórdia e o caos. A atmosfera estava carregada de uma energia negativa que parecia crescer a cada dia, tornando cada momento insuportável e cada dia uma luta para sobreviver. A casa estava se transformando em um lugar de terror e desespero, e a sensação de que estávamos sendo consumidos por uma força invisível e maligna nunca desaparecia. Com o passar do tempo, a casa se tornou um verdadeiro campo de batalha, onde a batalha contra o medo e a influência do mal estava em todos os momentos. Cada um de nós lutava para manter a sanidade e encontrar uma maneira de escapar dessa influência devastadora. Mas a sensação de que a casa estava sugando nossa esperança e felicidade era quase palpável, e a sombra do terror parecia não ter fim. A situação na casa estava se tornando insuportável. Cada dia era uma nova batalha contra o medo e a desesperança. A presença maligna parecia estar em todos os lugares, afetando cada aspecto da nossa vida. Era como se estivéssemos presos em um pesadelo interminável, e a sensação de estar sendo consumidos por uma força invisível e malévola estava sempre presente. Tentamos encontrar alguma forma de escape, mas tudo parecia fútil. Conversamos com especialistas e tentamos várias soluções, mas nada parecia ajudar. A influência negativa da casa parecia ser uma força tão poderosa que não podíamos combater. Cada tentativa de melhorar a situação parecia apenas intensificar o problema, e a sensação de estar preso em um ciclo de desespero se tornava cada vez mais forte. Foi então que, após muitas discussões e reflexões, decidimos que a única solução era deixar a casa. Embora essa decisão fosse extremamente difícil, parecia ser a única maneira de escapar da influência maligna que estava consumindo nossas vidas. Empacotamos o que podíamos, e com um misto de alívio e tristeza, deixamos o lugar que havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. A mudança foi um alívio imediato. Assim que saímos da casa, a atmosfera ao nosso redor começou a mudar. O peso que carregávamos pareceu se dissipar, e a sensação de pavor começou a diminuir. Embora ainda sentíssemos o impacto do que vivemos, a nova casa trouxe uma sensação de renovação e esperança. Foi como se estivéssemos finalmente saindo das sombras e começando a reconstruir nossas vidas. Mesmo assim, a experiência na casa ficou gravada em nossas memórias. Cada um de nós carrega cicatrizes emocionais daquilo que vivemos, e a influência da casa deixou uma marca indelével em nossas vidas. O medo e o desespero que sentimos ainda estão conosco, mas agora, ao olhar para trás, conseguimos ver que saímos de uma situação terrível e encontramos um caminho para seguir em frente. A casa, com seus segredos sombrios e sua influência maligna, permanece como um lembrete de que o mal pode se manifestar de maneiras que nunca imaginamos. Embora tenhamos deixado aquele lugar aterrorizante, a experiência nos ensinou a valorizar o que temos, e a ser cautelosos com o que não podemos ver. A história da nossa família na casa se tornou um conto de sobrevivência e resiliência, e embora o passado seja doloroso, ele também nos deu força para enfrentar o futuro. Embora a mudança tenha trazido um alívio, o impacto da experiência na casa continuou a se manifestar em nossas vidas de maneiras inesperadas. A sensação de estar livre da influência maligna foi um alívio, mas a memória da casa continuava a assombrar nossos pensamentos e sonhos. Cada um de nós lidava com o trauma de maneira diferente, mas a sombra da casa parecia nunca se dissipar completamente. Meu pai, embora visivelmente aliviado, lutava com as cicatrizes emocionais que a casa havia deixado. A experiência no espelho e as vozes perturbadoras ainda o assombravam. Ele procurou ajuda profissional para lidar com a angústia que sentia, e aos poucos começou a encontrar algum conforto. A terapia e o apoio da família foram cruciais para ajudá-lo a recuperar a confiança e a paz interior que havia perdido. Minha mãe, que havia sido profundamente afetada pela compulsão de acumular objetos e animais, também passou por um processo de recuperação. A nova casa ofereceu um espaço mais tranquilo e organizado, e ela começou a trabalhar na reconstrução de sua vida emocional. A terapia ajudou-a a entender e enfrentar os comportamentos impulsivos que a casa havia exacerbado, e, com o tempo, ela conseguiu restabelecer um senso de normalidade e controle. Eu, por minha vez, encontrei consolo na escrita e na expressão artística. A experiência me marcou profundamente, e comecei a escrever sobre o que vivenciamos como uma forma de processar e entender o trauma.
Escrever sobre a casa e os eventos que aconteceram foi uma maneira de dar sentido ao caos e à dor que enfrentamos. Embora isso não apagasse as memórias, ajudou-me a encontrar um meio de lidar com elas e a transformá-las em algo criativo e produtivo. Com o tempo, começamos a reconstruir nossas vidas na nova casa. A paz e a normalidade lentamente retornaram, e a nova casa se tornou um lugar de esperança e recuperação. A experiência na antiga casa serviu como um lembrete constante de que, apesar dos desafios e dos terrores que enfrentamos, somos capazes de superar adversidades e encontrar um caminho para a recuperação e a felicidade. Embora as cicatrizes emocionais da experiência nunca desapareçam completamente, aprendemos a valorizar o que temos e a enfrentar o desconhecido com uma nova perspectiva. A casa antiga, com seus mistérios e horrores, ficou para trás, mas sua influência continua a nos lembrar de que a resiliência e a esperança podem nos guiar, mesmo nas situações mais sombrias. História 2. Batidas na escuridão. O enigma da entidade na casa Willow Street. A casa na Willow Street parecia inofensiva à primeira vista. Seus alicerces eram antigos, as janelas de madeira rangiam ao toque do vento, e o jardim, outrora cuidado, agora abrigava folhas mortas e ervas daninhas. Quando nos mudamos para lá, éramos uma família comum, de mãe, pai, minha irmã mais nova e eu. Tudo parecia perfeito, o refúgio que buscávamos. Mas, logo descobrimos que havia algo mais habitando ali, algo que não podíamos ver, mas que nos observava e aguardando. No início, era apenas uma sensação sutil de desconforto, quase imperceptível. Minha mãe dizia que eram apenas os ossos velhos da casa ajustando-se à nossa presença. Mas, conforme os dias se passavam, o ambiente começou a mudar, como se a própria casa nos rejeitasse. O ar estava sempre frio, mesmo nas tardes mais quentes. À noite, sombras se moviam pelas paredes, sempre na visão periférica, nunca diretamente à nossa frente. Foi minha irmã, Clara, quem notou primeiro. Uma noite, enquanto estávamos na sala, ela olhou fixamente para o corredor que levava aos quartos e sussurrou: "Você viu aquilo?" Olhei, mas tudo o que vi foi o escuro vazio. Ela descreveu algo como uma sombra, alta, magra e distorcida, deslizando pela parede como se procurasse algo, ou alguém. As tensões entre nós começaram a crescer. Minha mãe passou a perder a paciência com frequência, irritando-se por coisas pequenas. Meu pai se tornou distante, mais calado, como se algo estivesse sugando sua energia. Eu sentia uma constante pressão no peito, uma ansiedade inexplicável. Clara começou a ter pesadelos todas as noites. Sonhava com uma figura encapuzada que ficava no pé da cama, apenas observando. Ela acordava gritando, dizendo que ouvia batidas na parede do lado de fora do quarto, como se algo estivesse tentando entrar. Essas batidas, inicialmente discretas, começaram a se intensificar. A cada noite, as pancadas se tornavam mais altas, mais agressivas. No começo, pensávamos que era o vento, mas não havia explicação racional para o som vir apenas de um único ponto da casa, sempre no mesmo horário. Eram 3 batidas, e pausadas, e como se alguém, ou algo, estivesse nos alertando de sua presença. E então começaram os sussurros. Eram suaves no início, quase como se o vento estivesse falando. Mas não havia vento naquela casa, não dentro dela. Eram palavras que não conseguíamos entender, mas a intenção era clara e estávamos sendo observados, vigiados. Os sussurros vinham à noite, perto da meia-noite, enchendo o ar de uma presença pesada e opressiva. Foi numa dessas noites que as coisas escalaram para um nível insuportável. Eu estava no meu quarto, lendo um livro para tentar afastar os pensamentos sombrios que haviam se tornado comuns. De repente, ouvi um barulho alto, como algo caindo no andar de baixo. Corri até a sala e encontrei minha mãe parada no meio do corredor, pálida, os olhos arregalados. "Você também ouviu?" ela sussurrou. Antes que eu pudesse responder, Clara gritou do andar de cima. Subimos correndo. Clara estava encolhida no canto do quarto, apontando para o espelho do guarda-roupa. Ela estava lá, gritava, ela estava me observando. Olhei para o espelho, mas tudo o que vi foi o meu próprio reflexo, e ainda assim, o frio no quarto era inegável. A janela estava fechada,
mas o ar estava gélido. Foi então que vi. No reflexo, por uma fração de segundo, uma sombra passou atrás de nós. Não era humana. Era algo inominável. Depois daquela noite, não havia mais paz para nenhum de nós. As batidas começaram a nos atormentar durante o dia também. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam e, às vezes, sentíamos toques gelados nas nossas costas. Era como se estivéssemos sendo manipulados por forças invisíveis, prontos para nos quebrar por dentro. Meu pai, um homem antes forte e calmo, começou a beber para tentar afastar o medo, mas nada funcionava. Estávamos todos à beira da loucura. O ápice aconteceu numa madrugada. As batidas estavam mais fortes do que nunca, e dessa vez, todos as ouvimos. 3 batidas. Depois mais 3. Depois mais 3. Como uma batida demoníaca, um padrão macabro. Levantamo-nos às pressas e fomos até a sala. Lá, no meio da escuridão, uma figura encapuzada estava parada. Sua presença era opressiva, maligna. Não tinha rosto, apenas uma escuridão profunda e vazia debaixo do capuz. Minha mãe começou a rezar em voz alta, mas as luzes da casa piscaram e uma força invisível a empurrou contra a parede. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Meu pai gritou para todos nós sairmos, e corremos para fora da casa, deixando tudo para trás. Naquela noite, tomamos a decisão de nunca mais voltar. Chamamos um padre para abençoar a casa, mas ele saiu de lá tão pálido quanto nós estávamos na noite anterior, dizendo que nunca havia sentido uma presença tão poderosa e maligna. Algumas coisas não podem ser explicadas, apenas evitadas. Hoje, quando penso na casa da Willow Street, sinto um arrepio. Ainda posso ouvir as batidas na escuridão se fechar os olhos. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Meu pai, embora fisicamente presente, parece ter deixado parte de sua alma naquela casa. E Clara e ela ainda têm pesadelos. Todos nós carregamos algo daquela experiência, uma marca invisível, mas permanente. Quando passamos pela Willow Street, fazemos o possível para evitar olhar para aquela casa. Está vazia agora, ou pelo menos é o que parece. Mas eu sei que algo ainda está lá. Algo esperando. As batidas na escuridão nunca cessaram ou apenas encontram novas vítimas. Depois de compartilhar essas duas experiências aterrorizantes, quero agradecer a você por acompanhar até aqui. Se você gostou dessas histórias e quer ouvir mais relatos sobrenaturais como estes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos episódios. E se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Eu adoraria saber o que você faria no lugar deles. Até a próxima, se tiver coragem.